Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 9º ano de matemática, texto 2 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a receita. É importante que os alunos compreendam efetivamente a linguagem utilizada nas receitas culinárias e a estrutura básica em que se organizam, por ser um gênero textual muito utilizado no cotidiano. Observem os códigos alfanuméricos, as habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF09MA03, EF09MA04 e EF09MA05, que se referem à efetuação de cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários, resolução e elaboração de problemas com números reais, inclusive notação científica envolvendo diferentes operações, e a resolução e elaboração de problemas que envolvam porcentagens, como a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira. Os escritores são os D6, D15, D20, D21, D23, D26 e o D28, que se referem ao reconhecimento de ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos, resolução de problemas envolvendo relações entre diferentes unidades de medida, resolução de problemas com números inteiros, envolvendo as operações, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, reconhecimento das diferentes representações de um número racional, identificação de frações equivalentes, resolução de problemas com números racionais que envolvam as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação e resolução de problemas que envolvam porcentagem. Vamos agora para o momento Descobrir na Matemática. Professoras e professores, o Momento Descobrir na Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamento sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 1. Para a proposta de leitura do texto apresentado na questão 2, incentive os alunos a se voluntariarem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indique qual aluno fará a leitura. Durante a resolução das questões 3 e 4, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Esclareçam os alunos que não devem temer em errar ao compartilhar suas respostas, pois errar faz parte do processo de aprendizagem. Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemático.
O Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com um ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2 Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente 16 tarjetas, de forma que sejam 4 tarjetas equivalentes entre si. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica que tem como objetivo trabalhar o conceito de frações equivalentes, bem como a sua representação. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 1. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Como a proposta de resolução para as questões 4 e 5 é coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3 Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para que os alunos tenham êxito tanto na compreensão do conteúdo abordado no ícone Quer Saber Mais, quanto na resolução das questões propostas, nessa atividade é necessário que eles tenham compreendido o conteúdo discutido na atividade anterior. Portanto, é importante que seja feita uma revisão retirando as possíveis dúvidas. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 1. A proposta de resolução coletiva para a questão 1 poderá ser um indicador de como esse conteúdo foi entendido pelos alunos. Como a proposta para a resolução das questões 2, 3 e 4 é em dupla, se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4 Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a explanação do conteúdo do ícone Quer Saber Mais, explique aos alunos que a memorização da tabela descrita no quadro é necessária, pois para realizar a conversão de uma unidade em outra, precisamos construí-la e escrever os múltiplos e submúltiplos do metro na exata ordem. Prossigam a explicação, esclarecendo que para realizar a conversão de uma unidade que está à esquerda para outra que está à direita, multiplicamos por 10 cada unidade medida. Para realizar conversões da direita para a esquerda, dividimos por 10 para cada unidade de medida. A proposta de resolução coletiva para a questão 1 poderá ser um indicador de como esse conteúdo foi entendido pelos alunos. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante as resoluções das questões. Realize intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um relógio de parede redondo. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma demonstração de uma situação real de uso do conteúdo abordado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é em trios,
Portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias e cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveite esse momento para observarem como os alunos lidam com essas questões. Como a proposta para a resolução das questões de 2 a 4 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que você passeie pela sala de aula, observando o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldade durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade com lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 2. Até o próximo vídeo.